Tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula sobre o crime no direito penal militar, né? A nossa primeira temporada, aquelas aulas passadas foram sobre a aplicação da lei penal militar. E agora nós estamos falando do crime, parte 2. Hoje nós estudaremos, a iniciar, falando do crime consumado, depois do crime tentado, desistência voluntária, né? Arrependimento eficaz e assim sucessivamente, tá certo? Eu espero que os senhores estejam fazendo esse exercício pela internet. Se você se deparar com algum exercício que não consiga resolver ou que errou e não sabe por que errou, pode mandar, que será sempre uma satisfação poder contribuir com o seu aprendizado, tá certo? Crime consumado, o que é isso? Diz o artigo 30. Disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Você será questionado na sua prova a indicar o que é um crime consumado e o que é um crime tentado. Crime consumado e crime tentado, tá certo? Ora, o crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado. Eu quero subtrair o seu notebook. Eu consegui subtrair o seu notebook, eu inverti o ano da posse, estava com você, agora está comigo, então eu consumei. Ou na hora que eu estava pegando o notebook, alguém falou, pega ladrão, e eu saí correndo. Não consegui. Neste caso, no primeiro caso, se eu conseguir pegar o notebook, né, saiu da sua posse para a minha, eu consumei, porque reuniu todos os elementos da definição legal. Eu subtraí? Sim. A coisa é alheia, móvel? Sim. Então, reuniu-se no homicídio. O sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e não morreu. Então ele não atingiu o resultado. Ficou apenas numa tentativa de homicídio. Ah não, o sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e morreu. Então ele conseguiu aquilo que o legislador definiu, matar alguém. Todos os elementos que definem o crime foram concretizados porque alguém morreu. Ou, a grosso modo, ou resumindo, alcançou o resultado, tá certo? Se eu tivesse que colocar para você isso aqui na linha do tempo ou no iter criminis, lembra que isso aqui é chamado de iter criminis, né? Iter criminis, que é o caminho do crime. A primeira fase é a cogitação. É a fase em que o sujeito pensa em praticar um crime. Eu estou pensando em furtar a casa do cicrano. E eu posso até comentar com você, mas isso aí é crime só de pensar? Não. Depois vem a fase da preparação, que é a escolha dos instrumentos. Eu estou pensando em matar alguém, mas eu vou matar esse alguém como? Vou comprar uma arma. Eu pensei, está na cogitação. A compra da arma é a preparação. Eu vou precisar de uma escada para entrar na casa dele. Arrumar a escada, providenciar a escada, é uma preparação. Depois, o iter crimes entra na fase da execução. É quando o indivíduo inicia exatamente, né, a execução daquilo que ele planejou, daquilo que ele preparou, a execução do crime. No homicídio, por exemplo, quando o cara saca a arma e dá o primeiro tiro, ele iniciou a execução. Tá certo? No furto, quando eu entrei na sua casa, eu iniciei a execução de um crime. Tá certo? E a consumação, que é crime consumado, é quando o sujeito alcança o resultado. Se ele deu início à execução, né? E foi interrompido no meio do caminho, se ele foi interrompido no meio do caminho, ou vai ser uma tentativa, ou não. Ele interrompeu porque ele quis ou foi interrompido por terceiro? Não, o sujeito queria matar alguém, né? O militar que sacou da pistola e deu um tiro no colega dele. A hora que ele foi dar outro tiro, você deu uma paulada no braço dele. E acabou que ele não conseguiu. Para aí. Então ele não conseguiu a consumação. O sujeito foi para o hospital e não morreu. Não conseguiu a consumação, porque uma força de terceiro, uma circunstância alheia,
impediu que ele consumasse o delito. Nesse caso, ficará em tentativa de homicídio. Ah, não, eu quero furtar a sua casa, entrei na sua casa, consegui tirar os objetos da sua casa. Então eu consumei. A consumação ao crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado, Marcelo. Pronto. E crime tentado é quando o sujeito não alcança o resultado, quando não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Claro que eu vou entrar isso aí com mais detalhe daqui a pouquinho, porque agora para mim interessa você entender o que é crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito realmente atingiu o resultado, né, previsto ali no ordenamento jurídico para aquele crime. Qual que é o resultado do homicídio? A morte. Né? A morte caracteriza a consumação, porque se não morreu, fica apenas na tentativa, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. E tá. Volta aqui para você ver. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando o agente alcança o resultado. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha que interessante. Iniciada a execução. Opa, olha só. O sujeito deu início à execução do crime. Tá? E caminha para a consumação. Porque consumado eu já sei. É quando ele consegue o resultado. Quando se reúnem todos os elementos da definição legal. E o crime tentado? Senhores, para ter tentativa, a primeira coisa, tem que ter iniciada a execução. Ó, iniciada a execução. Então, cuidado com a pegadinha. Porque se eu estou pensando em furtar a sua casa, e eu comentei com o João da Silva, eu vou furtar a casa do Manuel Pereira. Eu vou furtar a casa de fulano de tal. E eu vou precisar de uma escada. E eu mando fazer a escada. A pessoa com quem eu comentei vai e avisa a polícia. A hora que eu estou vindo com a escada, estou longe ainda da sua casa, ou até ainda chegando na sua casa, a polícia dá voz de prisão para mim por tentativa de furto, tá certo? E arrola como testemunha, inclusive a pessoa para quem eu contei que eu ia furtar a casa. Que crime eu pratiquei? Nada. Porque eu não tinha iniciado a execução ainda. Ah, mas você já tinha preparado, você já estava na preparação. Mas a preparação não é crime, exceto quando tem uma previsão legal. A preparação e a cogitação, que é o pensamento, que é a fase que o sujeito pensa no que vai fazer, não é crime, né? A execução, melhor, a tentativa, primeira coisa, o sujeito tem que dar início à execução. Se eu estou perto da sua casa, estou indo lá para furtar a sua casa. Tá certo? Ou então vamos para o crime militar. Vamos para o crime militar, já que estamos falando de CPM. Eu quero furtar o quartel. Mas o muro do quartel é alto. E eu estou indo com a escada lá, né? Sou preso 100 metros. 50 metros próximo. Senhores, e eu iniciei a execução? Não. Então eu não pratiquei crime algum. Ah, mas você teve a vontade. E daí? O Código Penal Militar e o Código Penal Comum diz o seguinte: para ser tentado, tem que ter iniciada a execução. Senão, não terá o crime, pelo menos aquele que você cogitou ou que você preparou. É a mesma coisa do sujeito que quer matar o outro. O sujeito que quer matar, ele pensa no que vai fazer, ele compra a arma e vai para a emboscada. Quando estiver perto, a polícia, ele comentou com alguém acionou a polícia, ó, ele foi matar. A polícia vai lá e prende. E fala assim, não, mas ele só não matou porque teve uma força alheia, que é a polícia. É verdade. Mas ele tinha iniciado a execução? Não. Mas ele teve a vontade, ele estava lá perto. E daí? Ele sequer deu início à execução. Se não deu início à execução, é irrelevante penal
para fins daquilo que ele preparou, daquilo que ele cogitou. O que pode acontecer, Marcelo, é o sujeito, nesse caso, responder por outro crime, um crime autônomo, por exemplo, porte ilegal de arma, né? Mas responder por tentativa de homicídio, porque ele foi para lá para matar o cara e foi preso antes de chegar na casa do cara, não. Porque, olha só, o crime consumado, ele tem que chegar até aqui. O crime tentado, ele tem que iniciar e ser impedido de prosseguir no resultado antes da consumação. Crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Guarda essa palavra aqui, ó, circunstâncias alheias. O que é a segunda observação na tentativa. Primeira observação, tem que ter iniciada a execução. Segunda observação, o sujeito foi impedido de continuar. Não porque ele quis, mas porque teve uma força estranha, teve uma força alheia. Tá certo? Eu estou dentro da sua casa, iniciei a execução, estou subtraindo, escuto a sirene da polícia, eu saio correndo. Eu saí correndo porque eu quis ou porque teve uma força alheia? Teve uma força alheia. E eu iniciei a execução, sim, tanto que estava lá dentro. Vou responder por furto na forma tentada. Eu estou dentro do quartel, né? Estou lá na reserva do armamento para furtar. Eu vejo alguém aproximando, eu saio correndo. Ou então alguém fala, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu saio correndo sem nada. Eu consumei? Não. Mas eu iniciei? Sim. Circunstâncias alheias impediu que eu consumasse? Sim. Então você vai responder por furto na forma tentada. Tentativa é quando inicia a execução e a consumação não ocorre por circunstância alheia à vontade do agente. Agora pega outro exemplo. Tá certo? 2 militares, né? Já com rusgas entre eles, ou seja, uma certa rixa. Um não gosta do outro, os dois de serviço. Um falou, hoje vou matar esse cara. Opa, então ele cogitou, né? Fez a cautela do armamento, foi para a parada diária, entrou nisso, tá certo? Ele já preparou, ele está com armamento. Ele está com uma pistola ali, ó. Lá no rancho, ele saca da pistola e dá um primeiro tiro que pega no abdômen do sujeito. Tá certo? Ele chega para dar o segundo tiro, a hora que vai dar o segundo tiro, olha para a cara do cara e fala assim, ó, quer saber? Vou deixar esse vagabundo viver. Mais ou menos assim. Vou deixar esse vagabundo viver. Não vou matar esse cara, senão vai acabar estragando a minha vida. Ele pensa na vida do cara, vai estragar a minha vida. E ele sai dali com 14 munições ainda. Opa, para aí então. A ambulância vem, pega o cara do rancho, leva para a enfermaria, leva para o hospital e o cara sara. Não morre. Ele não teve a vontade de matar? Teve. Ele não iniciou a execução? Iniciou. Agora, ele parou porque teve uma circunstância alheia ou parou porque ele quis? Ele parou porque quis, porque ele tinha mais 14 munições na pistola. Então, nesse caso, não é tentativa. O que eu estou falando para você, nesse caso, é desistência voluntária. O que eu estou dizendo para você é que cuidado, porque o examinador confunde. Sobre o crime, indica a alternativa correta. Letra A. Sempre que iniciada a execução e o resultado não se consuma, o agente será responsabilizado por crime tentado. Falso. Nem sempre. Vai depender o que aconteceu para não chegar na consumação. Não chegou na consumação porque teve uma força alheia. Não foi porque o agente quis parar. É porque ou ele ouviu a sirene, ou porque ele ouviu, pega ladrão, ou porque na hora que ele foi dar a segunda facada, alguém deu uma paulada no braço dele, é uma força alheia. Isso é tentativa. Não chegou no resultado porque ele não quis. Aí a desistência voluntária, já fazendo uma ponte com o que eu vou explicar daqui a pouco para você. Tá? Tentativa, o sujeito desiste porque ele... Desiste não, o sujeito é impedido de prosseguir porque... tem uma força alheia. Na desistência voluntária, o sujeito pode prosseguir,
mas ele voluntariamente desiste de consumar o delito, tá certo? É mais ou menos assim, né? Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso porque eu sou impedido. Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso. Na desistência, eu posso continuar porque eu tenho até mais munições, mas eu não quero, tá certo? A consequência é que aqui na tentativa, o sujeito vai responder pelo crime e vai ter a pena apenas somente diminuída. Se é homicídio, ele vai responder por homicídio com a pena da tentativa, homicídio na forma tentada. Na desistência voluntária, ele responde só pelos atos já praticados que eu falo agorinha. Tá? Para mim, interessa agora você entender o que é tentativa. E se você se ater a essas duas palavras, tem que ter iniciada e foi impedido por força alheia à vontade do agente. Isto caracteriza a tentativa. Tá? Pena na tentativa. E como é que se pune a pena na tentativa? Tá? Aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. É o seguinte, pessoal, você pega o homicídio. Vamos pegar aqui o homicídio, que está lá no 205 do Código Penal. 205, salvo melhor juízo, né? 205, está lá, matar alguém. 205, matar alguém. Pena. Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Esta pena aqui é para o crime consumado. Porque matar alguém é tirar a vida de outro. E como que fica a pena então, Marciano? Para o sujeito que deu início à execução, mas foi interrompido no meio, não chegando à consumação. Como é que fica esta pena? A pena para o crime consumado é a mesma pena, a pena para o crime tentado é a mesma pena do consumado. Porém, com uma diminuição de 1/3 a 2/3. Primeira observação. É a mesma pena, só que tem uma diminuição. Vai depender, né? Se diminuir o mínimo, o máximo vai depender de se chegou mais próximo do resultado ou mais afastado do resultado. Por exemplo, né? Nós dois somos militares. Tá? Nós dois somos militares, eu pego, dou um tiro em você. A hora que eu vou dar o segundo tiro, alguém impede de eu continuar a tentativa. O meu tiro pegou onde? No seu braço, na mão, melhor dizendo. Na mão. Mão não é região letal. Ora, o juiz vai aplicar 6 anos e ele vai dizer, reduzo 2/3. 6 vezes 2, 12, 12 por 3, 4, não é isso? 6 vezes 2, 12, 12 dividido por 3, 4. 4 anos, tá? 6 menos 4, a minha pena será de 2 anos, porque, ó, diminuída de 1/3 a 2/3. Eu tiro 2/3 de 6. 2/3 de 6, 4 anos. Eu vou pegar a pena do crime consumado e diminuir 4, que é em razão da tentativa. Olha a minha pena aqui, ó. 2 anos. Entendeu? Agora pega outro exemplo. Imagina que se eu tivesse atirado no peito do cara e só não morreu porque a interferência médica foi imediatamente. Mas então, eu quase atingi o resultado, eu quase atingi a consumação. Fiquei aqui, ó. A redução vai ser o mínimo. O juiz, por exemplo, pode dizer, olha lá, 6 anos, mas considerando que a ação quase gerou o resultado, se aproximou do resultado, diminui o mínimo. 1/3, 6 por 1, 6 por 3, 2. 6 menos 2, 6 menos 2, ó a minha pena, ó, 4 anos, o dobro desta. Porque aqui eu dei um tiro na mão, aqui eu dei um tiro no peito.
Porque isso para você, como é que o juiz faz para dosar isso? É assim, ó, quanto mais perto do resultado, menos é a diminuição. Quanto mais longe do resultado, maior é a diminuição. Entendeu? Por isso que quem atirou na mão, ninguém morre com tiro na mão, em regra. Né? Então está longe do resultado. Aplica-se a diminuição máxima. Agora, um tiro no peito, o cara podia até ter acertado o coração do cara. Entendeu? Tanto que o médico falou que teve perigo, inclusive de vida e tudo mais, tal. Quase vai diminuir o mínimo. Tá certo? É assim que se pune a tentativa. E o direito penal militar, ele vai mais ainda. Ele fala e mais ainda. O sujeito, ele pode ter a pena, mesmo no crime tentado, como se fosse do crime consumado. Isso não tem no direito penal comum, só tem no direito penal militar. Olha aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1 a 2/3, de 1/3 a 2/3. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Olha que interessante. O sujeito deu um tiro, o cara ficou na cadeira de roda, ficou inválido totalmente. O juiz, e 2 militares, um atirou no outro, que o cara ficou inválido totalmente. Muito bem. Né? Paraplégico, né? Muito bem. O que acontece? O juiz vai dizer o seguinte, ó. Apesar do crime ter sido tentado, tendo em vista a parte final do artigo, né, 30, parágrafo único, aplica-se a pena do crime consumado. E não vai ter aquela diminuição. É assim que se pune a tentativa no crime militar. Diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz aplicar a pena do crime consumado, mesmo que não tenha sido consumado. Porque o Código Penal Militar autoriza isso e foi recepcionado pela Constituição Federal. O que não tem no direito penal comum. Fora do militar, não interessa se o cara ficar inválido ou não, a pena da tentativa será sempre diminuída de 1/3 a 2/3. E não pode punir como se fosse no crime consumado. Na França não tem essa. Na França, a pena do crime tentado é a mesma coisa do crime consumado. Aí você pode dizer, eles estão certos, Marcelo. Porque o cara só não conseguiu o resultado por circunstâncias alheias. Porque outros interferiram. Então tem que ser punido da mesma forma. Você deve estar pensando assim. O pessoal da França pensa assim. No Brasil, o Código Penal comum fala negativo. A pena é o mesmo, mas tem que diminuir. No Código Penal Militar fala, a pena é o mesmo, diminui de 1/3. Porém, juiz, em caso de gravidade, você pode aplicar a pena do crime consumado. Então, cuidado. Sobre o direito penal militar, indica a alternativa correta. Letra A. O crime tentado, no crime penal militar, terá sempre a pena diminuída de 1 a 2/3. Ponto. Falso. Nem sempre vai ter diminuição. Porque, às vezes, vai ter vai ser apenado sem a diminuição na pena cheia. Eu dei um tiro no cara, o cara ficou inválido. O juiz pode aplicar 6 anos e fique em 6. Não vai ter aquela diminuir de 1/3, não. 6 por 3, 1 e eu vou ficar com 4 anos, não. Aplica-se a pena do crime consumado. Mesmo o cara não tenha, mesmo a vítima não tendo sido morta. Tá? É assim que se calcula a pena na crime tentado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha o nome, ó. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já explico para você aqui, mas vamos no artigo aqui, ó. O agente que voluntariamente, guarda isso aqui, ó. Porque se eu fosse examinador, eu trocava voluntariamente por espontaneamente. É falso. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isto é, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que
voluntariamente desiste de prosseguir na execução, até aqui, está falando da desistência voluntária. Ou, aí começa, impede que o resultado se produza. Isso aqui está falando do arrependimento eficaz, tá certo? Só responde pelos atos já praticados. Vamos aos exemplos. Aqui, pessoal. Vamos aqui no iter criminis. Sujeito cogitou em matar alguém, houve a cogitação, comprou a arma, preparação, e aí foi para executar o crime, execução. E ele caminha, a próxima fase é a consumação, a próxima etapa do iter criminis. Iter criminis, iter significa itinerário, criminis, crime, itinerário do crime, o caminho do crime. Sujeito que deu início à execução e foi interrompido por terceiro de continuar, você já explicou, Marciano? É tentativa, muito bem. Sujeito que deu início à execução e no meio do iter criminis, ele desiste voluntariamente, é desistência voluntária. Por exemplo, aquilo lá, 2 militares, um está com a pistola carregada, dá um tiro, chega lá, mirou para dar um tiro na cabeça do cara, falou, quer saber? Não vou matar você, viu? Não vou matar você de dó. Ou não vou matar você, seja por qualquer motivo, não vou matar. Alguém gritou para ele, melhor, alguém forçou ele parar? Não. Ele escutou a sirene? Não. Ele podia matar o cara. Ele não continuou de forma voluntária, porque ele quis. O sujeito é levado para o hospital, sobrevive, e ainda por ironia do destino, daqui 10 dias ele está trabalhando. E o médico, os peritos, constatam que teve lesão corporal leve. O sujeito vai responder pelo quê? Letra A, tentativa de homicídio. Letra B, lesão corporal grave. Letra C, lesão corporal gravíssima, tendo em vista que houve utilização de arma de fogo. Letra D, lesão corporal leve. Lesão corporal leve, de acordo com o constatado pelo perito. Mas por que a vontade dele não era matar, Marciano? Era. Mas por política criminal, o legislador dá um prêmio para o sujeito que desiste. Fala, não, aquele crime que você pensou, aquele crime que você preparou, você não vai responder por ele, nem por tentativa. Você vai responder pelos atos já praticados. E qual foram os atos já praticados? Lesão corporal leve. Nesse caso, o policial, o militar vai responder por lesão corporal leve. Tá certo? Lesão corporal leve. Tá? Sujeito dá início à execução, deixa de prosseguir por vontade. Tá? Isso é a desistência voluntária. Só que tem um arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz, pessoal? O arrependimento eficaz, pessoal, é uma palavra, né, que vem exitoso. Arrependimento que teve êxito. O arrependimento eficaz, né? Porque a desistência voluntária eu já sei, ele deixa de prosseguir. Ele pode prosseguir, mas não vai. Arrependimento eficaz, o sujeito inicia a execução, termina os atos de execução, ele vai até o fim, só que aí ele toma as providências e não deixa, consumar o crime. O policial que descarregou a pistola no cara, já estava saindo do local do fato, falou, quer saber? Eu vou levar esse cara para o hospital. Ele arrependeu. Só que vai fazer mais o quê? O arrependimento dele, se ele já terminou os atos executórios. Ele leva para o hospital e o sujeito é salvo. O sujeito não morre. Não morreu,
surge a palavra eficaz. Ele arrependeu. E esse arrependimento dele foi necessário, é que gerou a eficácia, ou seja, impediu o resultado. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum dão um prêmio para o sujeito. Quem faz isso, ele deixa de responder para aquele crime que ele tinha pensado e só vai responder pelos atos já praticados. Apesar de ter descarregado a pistola, tá certo? Que, na verdade, poderia gerar um homicídio, poderia gerar a morte, mas como ele prontamente levou para o hospital, e em razão disso o sujeito não faleceu, ele só vai responder pelos atos já praticados, lesão corporal. Aí o perito que vai dizer se é grave, gravíssima, leve, grave ou gravíssima. Arrependimento eficaz, então, fechando, é quando o sujeito termina os atos executórios, mas impede a consumação, toma as providências para impedir a consumação. Teve aqui, esta semana, inclusive, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, o militar que acertou a barriga da esposa com um tiro. E, imediatamente, ele pegou a esposa e levou para o hospital. Foi preso lá no hospital. Ele foi preso lá no hospital. E eu estou alegando para ele exatamente a desistência voluntária. Tá certo? O arrependimento eficaz. Porque ele tomou as providências, levou para o hospital, tanto que a esposa passa bem, tá certo? Mas e a vontade dele? É política criminal, tá certo? O legislador escolheu assim e ele traçou isso em dispositivo legal, tá certo? Olha aqui, pessoal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se consuma. Ele não desistiu, ele continuou, só que depois ele pegou o sujeito e levou para o hospital. Ele impediu o resultado. Só responde pelos atos já praticados. E não responde por tentativa. Não responde pelo crime que ele tinha planejado, entendeu? Agora, cuidado com outra palavra aqui, ó. É voluntária. O que é isso, pessoal? Isso aqui, ó, é para diferenciar da coisa alheia, da força alheia. Ele não prosseguiu por força alheia? Sim, ele não prosseguiu por força alheia. Então é tentativa, irmão. Você já falamos. Não foi força alheia. Ele podia continuar e não quis. Então, voluntariamente, ele deixou de prosseguir. Isto também é para diferenciar daquela outra palavra, espontânea. Cuidado! O agente que desiste de prosseguir na execução será beneficiado por, letra A, desistência espontânea, letra B, arrependimento eficaz, letra C, crime tentado, letra D, né? Desistência voluntária, não é desistência espontânea. Por quê, professor? Porque na espontânea, exige do sujeito que a vontade de não prosseguir, exige do sujeito que a conduta de não prosseguir tenha partido do seu íntimo. Espontaneidade é aquilo que nasce no íntimo do agente. A voluntariedade não precisa nascer dele. Pode ser sugerido por terceiro. Por exemplo, o cara dá um tiro no outro. Ele está com um revólver com 6 munições. Ele dá o primeiro tiro. Na hora que ele vai dar o segundo tiro, a mãe do atirador chega para ele e fala: filho, pelo amor de Deus, filho, não faça isso, você vai matar o seu amigo, você vai matar uma pessoa e vai acabar com a sua vida, você vai ser preso, filho. Você não pensa na sua mãe, você não pensa na sua família, não faz isso, não faça isso, filho. Ele está com a arma na mão, ele podia continuar, mas pelo apelo da mãe, ele fala: quer saber? Você tem que dar graças a Deus para minha mãe, viu? Porque você ia morrer. Mas graças a Deus, eu vou ouvir minha mãe e não vou matar você. E aí?
Esse sujeito vai ser beneficiado pela desistência voluntária? Já que não partiu do íntimo dele? Vai. Porque o Brasil não exige a espontaneidade, exige apenas a voluntariedade. Tá certo? É verdade que naquele momento ele só desistiu porque o apelo da mãe, mas o apelo da mãe não pode ser considerado como uma força alheia. Porque se ele quisesse continuar, mãe, não quero nem saber do que a senhora está falando, não quero nem saber. E ele continua, porque a mãe dele não deu uma paulada nele. A mãe dele não sacou de uma arma, para filho, senão te atiro. A mãe dele só estava implorando. Se ele quisesse continuar, pouco importava o apelo da mãe, ele iria continuar, não concorda? Isso é. Então volta aqui, ó. A desistência espontânea é quando exige que a conduta, que a vontade, que a iniciativa de parar, melhor, que a iniciativa de parar tenha nascido da cabeça do sujeito. No Brasil não precisa, pode ser até nascido de outro. Nesse caso nasceu da mãe dele. A mãe que falou, filho, não continua, pelo amor de Deus, para. E mesmo assim, ele não vai responder por tentativa, vai responder apenas pelos atos já praticados. Então, cuidado, não é desistência espontânea, é desistência voluntária, que caracteriza o seguinte: não interessa se partiu dele a iniciativa, ou se a iniciativa partiu de terceiro através de conselho, apelo, ou implorar, para que parasse. Desde que ele parou, mesmo podendo continuar, está valendo a desistência voluntária, vai beneficiar de não ser punido por tentativa. Por exemplo, professor, vamos lá, João da Silva, com a intenção de matar Mané, muniu-se de uma arma com 6 cartuchos e partiu para o local do fato, isto é, um bar. Ao chegar no bar, ao disparar, ao dar o primeiro tiro, imediatamente chegou a mãe do atirador e, com forte apelo, choro, emoções, pediu para que não fizesse aquilo. O que fez com que o atirador não ceifasse a vida da vítima. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. O agente responderá por tentativa, uma vez que o apelo da mãe significa circunstâncias alheias. Falso. Letra B. O agente não responderá por crime algum, uma vez que não atingiu o resultado. Falso também, não é assim. E o primeiro tiro que ele deu? Letra C. O agente não responderá por crime algum, uma vez que arrependeu-se. Quem falou que arrependeu? Ele não levou o cara para o hospital? Letra D. O agente responderá apenas pelos atos já praticados, uma vez que trata-se de desistência voluntária, verdadeira, esta alternativa, tá certo? Crime impossível. Crime impossível. Professor, antes de você falar nisso, mas não tem um negócio de arrependimento posterior, professor, também? Tem no Código Penal Comum. No Código Penal Militar não tem o arrependimento posterior, Para você que vai fazer algum concurso que caia direito penal comum, o arrependimento posterior está lá no artigo 16 do Código Penal, tá certo? Que diz que quando o sujeito, após a consumação do crime, devolver a coisa, restituir o bem, ou reparar o dano, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, e desde que essa reparação ou restituição da coisa seja feita até o recebimento da denúncia, a pena será diminuída de 1/3 a 2/3. Este instituto, arrependimento posterior, não tem no Código Penal Militar, ao menos na parte geral. Alguns crimes específicos trata de minorar a pena, mas em outras situações, não exatamente com arrependimento posterior, tá certo? Crime impossível. Crime impossível. Artigo 32. Quando por ineficácia absoluta do meio, quando por ineficácia absoluta do meio empregado, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Olha o crime impossível, pessoal. Crime impossível ocorre das duas formas. Ou por ineficácia absoluta do meio, ou
por absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. O agente que se encaixar neste ou neste, está isento de pena. Olha só, simples, pessoal. O crime, ele tem um meio, ele tem um instrumento que você utiliza para praticar o crime. E o crime recai sobre algum objeto. Tá certo? Eu sempre digo o seguinte para os alunos, que quando você fala em crime, como é que você executa o crime? Você tem que ter o instrumento, você tem que ter o meio. Meio é instrumento. Homicídio, o que se utiliza? Você utiliza o veneno, você utiliza uma arma de fogo, arma branca, você utiliza um fio de energia, você utiliza... É um crime de forma livre, pode ser utilizado qualquer instrumento. Entendeu? Todo crime ele vai recair sobre, ele vai defender alguma coisa. O homicídio defende a vida. O homicídio tem como objeto a vida. Objeto jurídico, então, é aquilo que o direito visa proteger. O furto. Qual que é o objeto do furto? O patrimônio. Ele visa crime contra o patrimônio. E assim sucessivamente. Quando se fala em meio, é o instrumento utilizado. Quando se fala objeto, é aquilo que o legislador quis proteger quando criou o crime. O legislador quis proteger a vida quando criou o crime de homicídio. Muito bem. Olha que interessante. Crime será impossível. O crime será impossível quando o objeto for absolutamente ineficaz. Quando o meio for absolutamente ineficaz para produzir a consumação, o resultado. Eu vou te dar um exemplo disso aqui, né? Um militar querendo matar outro militar, tá certo? Ele confidencia isso para o melhor amigo dele. Ele falou, cara, já comprei uma arma, tá tudo certo, tudo registrado, tudo certinho. Infelizmente, cara, só estou falando para você, mas eu vou matar o João da Silva. No dia que nós entrarmos de serviço junto, eu vou matar o João da Silva. Confidenciou isso para o melhor amigo. E o melhor amigo ficou preocupado, cara. Se eu falo para o João da Silva, caramba, o melhor amigo falou, para aí. Ó. Ele falou que vai matar quando estiver de serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu sei onde ele guarda essa arma, eu vou tirar a munição dessa arma. Tá certo? E o melhor amigo vai lá e desmunicia a arma. E deixa a arma no mesmo lugar. Chega o sujeito, né, querendo cumprir aquilo que planejou, colocar em prática aquilo que planejou, pega a arma desmuniciada, vai lá, e ó, lenque. Nisso aí, ó, chega o comandante dele. Rapaz, o que você está fazendo, cara? Você está preso em flagrante. E prende o cara em flagrante. Prende em flagrante. Inclusive faz o auto de prisão em flagrante, dizendo que era tentativa de homicídio. Porque ele estava com uma arma apontada e puxando o gatilho. Só que verificou que não tinha munição nenhuma. Pergunta a seus senhores. Que crime ele praticou? Absolutamente nada. Porque o crime é impossível, porque o meio utilizado, o instrumento utilizado é absolutamente ineficaz. E o Código Penal Militar diz que quando o instrumento for absolutamente ineficaz, já viu matar outro com uma arma desmuniciada? Não, Marciano, isso é ineficaz, é impróprio, é imprestável. Não se mata outro com uma arma desmuniciada. E eu não estou dizendo, eu estou dizendo que quando ele estava ali, ó, puxando o gatilho, o comandante dele chegou e deu voz de prisão. O oficial de dia, o sargento de dia, sei lá, o guarda ali da hora, o plantão da hora, chegou e deu voz de prisão para ele. Porque se ele partisse agora
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.